Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, adorando a Deus, Os reinos se abalam, com o propósito de louvar o nome dEle, de aprender um pouco mais, refletir na palavra do Senhor. Acomode-se aí onde você está, convide outras pessoas para participarem desse culto conosco. Envie esse link do culto para outras pessoas do seu contato, para que elas também ouçam a palavra e sejam abençoadas pela palavra de Deus. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. É bom estarmos na presença do nosso Deus nessa hora. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade. Temos convidados especiais nessa noite, Lina e Liliana, minha cunhada e minha sobrinha. Daqui a pouco elas estarão sendo apresentadas com mais detalhes e elas vão louvar ao Senhor. Elas e o Marcos, meu cunhado, são membros da Igreja Batista de Água Grande. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam. Como eu disse, As bocas se abrem, convide outras pessoas para participarem do culto, envie esse link para outras pessoas. tu és o rei. É bom você compartilhar esse link para que outras pessoas possam ouvir a palavra também e adorar a Deus conosco. Se você quiser saudar a igreja com o seu boa noite, com a paz do Senhor, da forma que você achar melhor, pode fazer isso. Se você deseja enviar seu pedido de oração, seus agradecimentos também, pode fazer isso. Estaremos daqui a pouco intercedendo ao Senhor pelos pedidos enviados. Boa noite, irmã Maria Emília. Deus abençoe. Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua participação conosco. Denise Figueiredo, Deus abençoe, irmã Denise. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe a sua família. Irmã Emília pede oração pela família, não é? Por ela e pela família. Vamos orar, irmã Emília, pela sua família, pela irmã daqui a pouquinho. Boa noite, Rogério. Deus abençoe. Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua presença. Maria França, boa noite. Deus abençoe a irmã. Irmã Márcia, boa noite. Muito bom saber que a irmã está participando conosco. Deus abençoe. Irmã Dora, boa noite. Hoje temos uma salvadora só, não é? Naquele dia tínhamos duas, hoje temos uma salvadora só. Salvadora filha. Boa noite, irmã Lúcia. Deus abençoe, orando pelo seu retorno para o Brasil, irmã Lúcia. Deus Simónia, boa noite, Deus abençoe. Abraço da família. Rainer Kennedy, boa noite, Rainer. Que bom saber que você está conosco, você e a família, muito bom. Deus abençoe. Marco Eletério, Deus abençoe Marcos Eletério. Vamos orar pela sua família, pelo seu trabalho e pela igreja.
Irmã Rosângela Silva, muito bom, irmã Rosângela, ter a irmã conosco nesse culto de exaltação ao Senhor. Isso, hoje é só uma salvadora, é verdade. Hoje é só salvadora filha. Vamos orar então, irmãos. Vamos orar, já chegaram aqui as minhas mãos, alguns agradecimentos e alguns pedidos também. Eu convido você, aonde você estiver, curvar a sua fronte, curvar a sua cabeça, para falarmos com Deus agora. Vamos? Deus, nós queremos nessa hora colocar diante do Senhor a vida da irmã Emília. Ela, Senhor Deus, pede pela sua vida, pede pela sua família. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando a vida da irmã Emília, sua família, Pai, seus filhos, sua nora, seu netinho, seu esposo. Cuida, Pai, da família da tua serva, em nome de Jesus. Aí nós queremos te agradecer pelo aniversário da irmã Lene nesse dia. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a vida da irmã Lene. Obrigado, Pai, por mais um ano de vida que ela completa nesse dia, Pai. Abençoe também o seu netinho, João Pedro. Abençoe o irmão Gilmar. Abençoe a Letícia. Abençoe o papai também do João Pedro. Que o Senhor abençoe toda essa família, Pai. Obrigado. A Thelma, Senhor Deus, pede que nós agradeçamos pela sua família, Pai. Obrigado pela vida da irmã Thelma. E ela pede pela Jane, sua amiga, Pai. Cuida da Jane. Nós não sabemos o que a Jane, a luta que ela está passando, mas o Senhor conhece. Que a Jane seja abençoada e cuidada pelo Senhor. Pai, nós queremos também te agradecer, porque a irmã Renildes, Pai, agradece porque ela está conseguindo, Pai. Ela está sendo abençoada pelo Senhor no tratamento da sua família. Eles já chegaram ali onde tinham que chegar, Pai, ao seu destino. Que o Senhor abençoe a vida da irmã Renê. Que o Senhor abençoe a Renildes. Abençoe a todos, ó Pai, dessa família, em nome de Jesus. O Rogério, Pai, ele também pede pelo mutirão lá na sua rua no sábado. Que o Senhor esteja abençoando cada pessoa daquele mutirão. Marco Eletério, Pai, pede pela sua família, pelo trabalho, pela igreja. Ouve a oração do teu servo, em nome de Jesus, Pai. O Eliezer agradece a Deus por tudo que o Senhor tem proporcionado a ele. E ele também pede pelas famílias, pede, Senhor Deus, pela saúde também. Ele pede pelas igrejas do Brasil e do mundo, por esse retorno aos cultos presenciais, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, cada igreja, abençoe o seu povo. Pai, a Lúcia pede, Senhor Deus, que o Senhor abra a possibilidade de ela voltar o mais rápido possível para o Brasil. A sua passagem já foi, ó Pai, adiada por diversas vezes o seu retorno, mas que o Senhor esteja cuidando, Senhor Deus, da irmã Lúcia. E ela também agradece, Senhor Deus, porque o seu filho, José, já conseguiu uma recolocação profissional ali em Portugal. Que o Senhor abençoe a vida do José, Pai, em nome de Jesus. A Liliane pede, Senhor Deus, pelas escolas. Ela pede também que esse retorno, ó Pai, às aulas, se tiver que acontecer, que seja com segurança, ó Pai. Pede pelas famílias, pelos alunos, pelos professores, para que o Senhor cuide de todo esse contingente escolar, Pai. Pai, o Marcos e a Lília pedem pelo Roberto Carlos, que ele está fazendo tratamento de saúde, que o Senhor esteja cuidando dele, dando, ó Pai, a cura necessária, Pai, se assim for a tua vontade. Cuida do Roberto Carlos, em nome de Jesus, Pai. A Juraciara agradece pela sua família. Ela também, ó Pai, pede que oremos pelas pessoas que estão hospitalizadas, que o Senhor esteja abençoando essas pessoas, e abençoe a família da irmã Juraciara, Pai, o Miranda, Eric, o Igor, enfim, ó Pai, todos aqueles que compõem essa família, em nome de Jesus, Pai. A Socorro agradece pela sua família e pede também pelo irmão Adeci, Pai, que o Senhor esteja abençoando o nosso irmão Adeci,
esteja também, Pai, recebendo nossos agradecimentos pelo bem-estar, Pai, da família da Socorro. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos queridos, vamos lá então. Como eu já disse, hoje eu estou recebendo, com muita alegria nessa nossa live, Amanda Monteiro. Boa noite, Amanda. Deus abençoe a sua família. Delaías Fulgoni, meu amigo pastor Delaías, muito obrigado pela sua participação. Estamos juntos, é verdade. Irmã Juraciara, boa noite. Miranda e Igor, irmã Juraciara. Boa noite, irmã Juraciara. Rogério Moreira, Deus abençoe, irmão Rogério. Obrigado, viu? Ele pede oração pela Elma, não é? Pelas suas filhas. Obrigado, Rogério. Vamos orar sim. Então, irmãos, como dissemos, nós estamos recebendo nessa noite, para nossa alegria, a Lilian, minha cunhada, e a Liliana. Elas estão conosco nessa noite, são muito bem-vindas. Elas estarão louvando a Deus, não é? E o técnico lá, o operador, o gerente operacional lá, que está fazendo essa imagem dela chegar até a gente, é o meu cunhado, Marco Marins. Os três são da Igreja Batista em Água Grande. É muito bom tê-los conosco. A palavra é de vocês. Lília, estou vendo a mão aí, Marcos. Muito bem-vindo para a sua mão. A Lília e a Liliana estão com a palavra agora para adorar o Senhor com uma de suas... Boa noite. Que a paz de Cristo Jesus esteja com todos. Amém? Eu e a minha filha vamos louvar o Senhor com um cântico. Quão grande é o meu Deus, o nosso Deus. Em alguns lugares, as pessoas estão voltando. Hoje
sobre todo nome é o céu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei com grande é o meu Deus, é o meu Deus, com grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos vão te ver, com grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver, com grande é o meu Deus. Com grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver, com grande é o meu Deus, é o meu Deus, com grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos vão te ver, com grande é o meu Deus. Liliana, você pode orar para a gente, por favor? Sim, oremos. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, Senhor. Abençoe cada um que está aqui, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por termos essa oportunidade, Senhor, de cantarmos, Senhor, e participarmos, Senhor, do seu culto, Senhor. Prestigiando, Senhor, esta noite, Senhor. Que é uma coisa que nesse tempo está muito difícil, mas glória a Deus nós conseguimos, com esforço e todo o amor para fazer o Senhor, para fazer esse culto para o Senhor. Senhor, muito obrigada por essa noite, Senhor, que estamos aqui. Mais um culto, Senhor. Abençoe o pastor Júlio Rabone, Senhor, que vai dar a palavra, Senhor, e abençoe todos nós. E eu estou aqui para te agradecer por tudo. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Liliana, Marco Marins, pela participação de vocês. Deus as abençoe e leve o nosso abraço para o pastor de vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação. Deus abençoe. Queridos, vamos lá. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Selecione lá o Salmo 15, tá bom? Abra a sua Bíblia de Salmos, selecione o Salmo de número 15, ok? Salmo 13. Salmo 13, vamos lá. Abra a sua Bíblia no Salmo 13. Josué, muito obrigado pela sua participação, Josué. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Boa noite para você e para os seus. Denise Figueiredo, mais uma vez, muito obrigado, irmã Denise. Seja muito bem-vinda, é bom ter a irmã conosco. Josué, Deus abençoe. Rogério Moreira, Deus abençoe, Rogério. Vamos lá então, queridos. Salmo de número 13, ok? Vamos lá. Salmo número 13. Vamos lá, então? A gente vai pensar nessa noite a respeito do seguinte tema: quando o socorro de Deus parece demorar. Quando o socorro de Deus parece demorar. E vamos tomar por base, como já dissemos, o Salmo número 13. Vamos lá, então? Quando o socorro de Deus parece demorar.
Por que eu usei a expressão quando parece? Não é porque Deus faz tudo na hora certa, mas por conta da nossa humanidade e da nossa necessidade, por vezes achamos que Deus está demorando, mas não, Deus não demora, Deus faz tudo no tempo certo, Ele é o Senhor da razão e todas as coisas, não é? Ele é onisciente. Vamos lá, então, quando o socorro de Deus parece demorar. Salmo de número 13, leia comigo, abra aí a sua Bíblia. Eu sempre recomendo que o cristão leia a sua Bíblia, não é? Aliás, eu vou até ler com você aí esse versículo 1, vou ler com você aí no seu vídeo, tá bom? No seu monitor, diz assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando, versículo 2, até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? E o 3 diz: olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Versículo 5 diz assim: eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, mais uma vez, pela tua presença entre nós, embora sendo mediados pela tecnologia, mas o Senhor está conosco, porque não há barreiras para o teu Espírito, Pai. Nesse momento, nós pedimos que o Senhor fale a cada coração aquilo que cada coração precisa ouvir, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Esse salmo, ele é muito interessante, não é? Além de ser um salmo muito bonito, ele também nos traz grandes ensinamentos, porque ele é um salmo de lamento, não é? Ele é um salmo de lamento. E nele, Davi está ansioso diante de uma situação perante a qual ele, Davi, não sabe o que fazer. E, como todo autêntico cântico de lamento, esse salmo começa com um apelo veemente, não é? Irmão Eliezer, Deus abençoe, irmão. Então, ele começa com um apelo veemente, mas termina de forma alegre e confiante. Esse salmo eu separo em 3 partes, em 3 estágios. O primeiro estágio é a ansiedade do salmista. O segundo estágio é a dependência de Deus. E o terceiro estágio é a confiança em Deus. Mas vamos lá, vamos pensar, não é? Quando o socorro de Deus parece demorar, o que nós devemos fazer? O que nós podemos aprender com o salmista quando esse socorro de Deus parece demorar, não é? Parece tardar. O que nós aprendemos com o salmista? Esse salmista que é Davi, não é? Então, primeira verdade que eu aprendo é que quando o socorro de Deus parece demorar, a ansiedade toma conta. Quando o socorro de Deus parece demorar, a ansiedade toma conta. Diz assim, os versículos 1 e 2 dizem assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Perceberam como Davi está impaciente pelo fato de estar atravessando uma situação difícil? E ele, então, começa o Salmo fazendo uma pergunta, não é? Vocês já sabem que o Salmo era o cancioneiro do povo hebreu, um livro composto por diversas poesias que eram cantadas nos cultos e a caminho do templo. Então, não é por acaso que as 4 perguntas feitas pelo salmista começam com a expressão até quando? Ou seja, na visão do salmista, na percepção dele, Deus estava demorando a responder a sua oração, Deus estava demorando a dar cabo àquela situação pela qual ele estava passando,
E quando o ser humano acha que Deus está demorando, a pergunta que lhe vem à mente é exatamente essa. Não só o salmista, mas a pergunta que foi ao mente do salmista, que vem também à nossa mente, é a seguinte: até quando? Ou seja, quando é que tudo isso vai acabar, não é? E pelo que se percebe, Davi já estava enfrentando aquele problema que ele não especifica qual é, há algum tempo, né? Qual foi há algum tempo? Davi chegou a dizer que Deus havia virado o rosto em direção contrária e dado as costas para ele. Percebem como o salmista era tão humano, ele foi tão humano quanto nós? Hoje, nesse tempo de hoje, não é? Nesse tempo de hoje, ano de 2020, mês de julho, eu já ouvi diversas pessoas dizerem assim: pastor, até quando vai essa pandemia? Até quando a gente vai ficar trancado em casa? Quando é que as coisas vão voltar ao normal? Olha, eu gostaria muito de ter a resposta para isso, mas eu não sou Deus. Deus é que tem a resposta para isso. Ele sabe até quando. E olha, se ele está permitindo que essa situação perdure até o momento presente, eu não sei porquê, mas ele sabe o que está fazendo. Então, o que o salmista nos ensina nessa noite, o que esse texto nos ensina, é que quando o socorro de Deus parece demorar, quando a gente acha que o socorro de Deus está demorando, a gente começa a ficar ansioso. E essa não é a melhor saída. Ansiedade não ajuda em nada, embora nós tenhamos essa tendência. Da mesma forma que o salmista ficou ansioso, e ele ficou afoito para que tudo aquilo se resolvesse, nós também ficamos, porque também somos tão humanos quanto ele. Mas precisamos aprender com ele nesse texto. Ele começou ansioso, mas depois foi dando sinais do que é de fato ser um servo de Deus. Davi estava fragilizado diante de uma situação perante a qual ele não podia fazer nada. O socorro de Deus parecia demorar, e a angústia chegou. Eu e você, por certo, também já passamos por algum momento que nós gostaríamos que logo passasse, que logo findasse. Mas não é assim. Não é pelo fato de nós querermos que Deus é obrigado a fazer, ou que as coisas vão ficar para trás, vão ser vencidas exatamente no momento em que nós queremos. Deus sabe o que faz, ou ele sabe o que permite que aconteça, não é? Então, nós podemos até ficar ansiosos, isso é humano, mas não devemos deixar que a ansiedade nos impeça de continuar acreditando e caminhando, e confiando em Deus. Então, Paulo, corroborando com tudo isso, o apóstolo Paulo também, que passou por tantas situações complicadas, numa delas, ele disse assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, Paulo diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Ou seja, é comum passarmos por momentos difíceis, mas nós que somos servos de Deus, sabemos que no tempo certo o socorro de Deus vem, ainda que a gente não saiba em que tempo esse socorro vai chegar, mas que esse enfrentamento da adversidade faz parte da maturação, do amadurecimento cristão e do amadurecimento nosso como seres humanos. Nós precisamos aprender a lidar também com os momentos adversos. Jesus nunca prometeu que a nossa vida aqui seria um playground, seria um parque de diversões. Não, ele disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Então, Davi começou a ficar ansioso, com o seu coração acelerado, mas com o passar dos salmos, conforme a gente vai lendo esse texto, a gente vai percebendo que ele vai, então, mudando a sua postura. Isaías, ainda a respeito desse socorro de Deus, Isaías 49, 15 e 16, diz assim: será que uma mãe pode esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, todavia eu não me esquecerei de você.
Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. É Isaías falando em nome do Senhor, sendo um porta-voz do Senhor, dizendo assim, olha, as lutas vêm. Deus pode parecer demorar, Deus não demora, mas ele pode parecer demorar segundo a nossa ótica humana, mas ele nunca nos esquece. E o Isaías fala, não é nessa figura de linguagem, embora essa mãe possa esquecer-se, eu não me esquecerei de ti. E aí ele usa a figura de linguagem. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. E é um privilégio saber que nós somos alvo desse cuidado especial de Deus. Que Deus nos tem tão próximo dele que é como se nós estivéssemos guardados nas palmas, gravados, não é? Nas palmas das mãos do Senhor. Esse mesmo Davi, no Salmo 23, versículo 4, vai dizer assim, mesmo quando eu andar por um vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam ou me protegem. Então, nós louvamos a Deus porque quando o socorro de Deus parece demorar, o nosso coração tem a tendência de ficar aflito, mas nós precisamos confiar no Senhor da mesma forma que Davi confiou. Humanamente, ele agiu como nós, como eu e você agiríamos. O seu coração começou a ficar angustiado. O meu e o seu também ficariam naquela situação que ele estava vivendo. Mas Davi começou, então, a tomar aquela situação, aquele momento, como uma oportunidade para crescimento. E aí a segunda verdade que ele nos ensina, que esse texto nos ensina, quando o socorro de Deus parece demorar, continue em oração. A primeira verdade é, quando o socorro de Deus parece demorar, o coração fica aflito, mas não deixe essa aflição arrefecer a sua fé. Não deixe essa aflição abatê-la de tal forma que você pare de caminhar. Não, continue acreditando. Segunda verdade, quando o socorro de Deus parece demorar, continue em oração. Olha o que diz os versículos 3 e 4 desse Salmo 13. Dizem assim esses versículos. Olha para mim e responde. É a oração de Davi, né? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, eu o venci, e para que os meus adversários não se alegrem com o meu fracasso. Davi aqui, ele, depois do seu coração ficar intranquilo, mesmo assim, ele continuou orando e confiando e pedindo para Deus olhar para ele. Olha para mim e me responde, Senhor meu, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Pelo que se percebe, pelo que o texto nos dá a entender, a ameaça de morte iminente foi a causa da ansiedade de Davi, conforme demonstra esse texto sagrado, não é? Na oração de Davi, ele usa o seguinte termo, ilumina os meus olhos, ilumina os meus olhos. E há duas possibilidades de significação para essa expressão, não é? Esse ilumina os meus olhos pode significar duas coisas. Primeira delas, primeira possibilidade, Davi estava se sentindo tão confuso e ameaçado que precisava da sabedoria divina e pede a Deus essa clareza para enxergar a forma certa, a maneira certa de agir. Senhor, ilumina os meus olhos, me ajuda a ver as coisas com clareza. Eu preciso saber como agir nesse momento em que eu estou tão confuso. Então, Davi, seu coração ficou aflito, até aí normal, nós somos seres humanos. Ao invés de ele desistir, não, ele nos ensina a permanecermos em oração. Então, quando Deus parece demorar, Deus nunca demora, não é? Quando Deus parece demorar, vamos continuar em oração. É isso que Davi ensina. Ilumina os meus olhos. A segunda possibilidade para esse ilumina os meus olhos é que o salmista estava se sentindo tão fraco
e tão impotente diante do inimigo, e essa fraqueza dele, essa impotência se refletia nos olhos, e ele ficava com o olhar abatido e desesperançado. Desesperançado. Percebem que quando a gente está muito cansado, muito abatido, ou quando a gente está muito abalado emocionalmente, o nosso olhar fica triste. Percebem isso? É assim, não é? Quem nos conhece, olha para os nossos olhos e dizem assim, você não está bem, eu estou vendo no seu olhar, estou vendo nos seus olhos. Então, Davi também, há essa possibilidade, quando ele diz assim, ilumina os meus olhos. Ele possivelmente não estava muito fraco, impotente diante do inimigo, e essa fraqueza se refletia no seu olhar, e ele ficava com esse olhar abatido e desesperançoso. Então ele disse, Senhor, abra os meus olhos, ou seja, reaviva o meu olhar, me dê aquela alegria mais uma vez para que possa haver brilho nos meus olhos. Queridos, e Deus ouve as orações, não é? Deus ouve as nossas orações. Tanto o ímpio quanto o servo de Deus passam por aflições. A diferença é que o ímpio perde as esperanças e se rebela contra Deus. Já o servo de Deus recebe o impacto, mas não deixa de crer, orar e aguardar o tempo certo do Senhor. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Não é? A gente, se pudesse interferir nos acontecimentos, alguns deles a gente gostaria que acabasse logo. Quem não está querendo que essa pandemia, que essa quarentena acabe logo? Não é? Então, mas Deus tem estado conosco, Deus tem nos guardado, e é bom, né? É muito bom termos um Deus como administrador dos nossos pensamentos. É verdade, Rogério, é isso mesmo. Quando Deus comanda os nossos pensamentos, a gente até pode ficar fragilizado como Davi, mas a gente repensa e percebe o quanto o tempo todo ele tem nos acompanhado e nos fortalecido. Então, depois de passar por momentos de ansiedade, Davi fez o que todo servo de Deus deve fazer quando está em apuro. Sabe o que ele fez? Orar, não é? Davi pede para que Deus olhe para ele. Davi pede para que o Senhor ilumine o seu olhar. Ele não estava conseguindo enxergar uma saída. Mas quando o homem está sem saída, Deus é a saída. Quando o homem está sem saída, Deus é a saída. Então ele orou, olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Então ele estava, naquele momento, com o coração abatido, mas nem assim ele deixou de orar e deixou de confiar naquele que poderia socorrê-lo e reverter aquela situação, não é? E nessa oração também, você está aí com o versículo no seu monitor, há também uma expressão bastante forte usada por Davi nesse texto, para que eu não durma o sono da morte. Davi queria viver para adorar a Deus, e ele não gostaria de servir como motivo de gozação para os seus adversários, nem para os adversários de Deus. Então, ele começou a clamar ao Senhor para que Deus olhasse para ele e para que Deus, então, o fortalecesse e proporcionasse para ele uma saída. Deus tem o tempo certo para fazer todas as coisas. Embora Davi estivesse achando que Deus estava atrasado, Deus não atrasa e nem adianta. Deus sabe a hora melhor de fazer as coisas. E há um outro sábio, não é? Há um outro personagem bíblico, o sábio Salomão, e ele fala a respeito desse tempo certo de Deus. Ele fala assim em Eclesiastes 3:11, ele diz assim, Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, querido, Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Deus permite que as coisas aconteçam
no tempo dele. Quando é hora de encerrar, ele diz, pronto, basta, basta. E ele sabe a hora certa de fazer isso, não é? Então, quando o socorro de Deus parecer demorar, não cesse de orar. Romanos 8, 28, sabe o que nos diz o apóstolo Paulo nesse texto? O apóstolo Paulo diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age. Boa noite, irmão Carlos Américo. Deus abençoe a sua vida. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, mesmo nas lutas, quando nós amamos a Deus, quando nós temos esse convívio, essa relação estreita com o Senhor, ainda que o nosso coração, humanamente falando, ainda que ele fique apertadinho, nós crescemos e esses momentos também acabam concorrendo em algum aspecto para o nosso bem. Em algum aspecto, alguma coisa boa nós tiramos desses momentos adversos. E eu tenho conversado com algumas pessoas, ela tem dito, pastor, nesse tempo de quarentena, eu tenho ficado mais próximo da minha família, isso tem sido bom. Outras dizem, pastor, nesse tempo de quarentena, eu tenho me dedicado mais à palavra do Senhor, eu tenho me dedicado mais a desenvolver a minha vida devocional, e isso tem sido bom. Claro que a quarentena em si não é boa. Claro que a pandemia em si não é boa. Ninguém está feliz porque tem morrido muita gente. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando nós amamos a Deus, todas as coisas, de alguma forma, vão cooperar para o nosso crescimento, para o nosso bem. Precisamos saber crescer em todas as situações. O cristão não é cristão somente quando tudo está bem. Ele é um servo de Deus em todos os momentos. No tempo de alegria, ele dá glórias a Deus. No tempo de lutas, ele continua dando glória a Deus e suplicando ao Senhor por misericórdia. Então, Davi disse, Senhor, olha para mim. Ele não desistiu. Ele continuou orando ao Senhor. Terceira verdade que eu aprendo nessa noite, eu gostaria de compartilhar com você. Quando o socorro de Deus parece demorar, continue confiando. Boa noite, irmã Lene. Bem-vinda. Irmã Lene, irmão Vilmar. Deus abençoe. Deus abençoe o João Pedro também, o netinho, não é, que nasceu essa semana. Deus abençoe. Então, terceira verdade. Quando o socorro de Deus parece demorar, continue confiando. Primeiro, quando o socorro de Deus parece demorar, o coração do homem se aflige. Normal, nós somos seres humanos. Quando o socorro de Deus parece demorar, continue orando, permaneça em oração. Quando o socorro de Deus parece demorar, continue confiando. Vejam os versículos 5 e 6, vejam o que dizem, né? Ouçam o que dizem esses versículos 5 e 6 do Salmo 13. Eu vou ler com você aí no seu monitor. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. E o versículo 6 diz assim, quero cantar ao Senhor pelo bem que ele me tem feito. Percebem? Davi começou com o coração aflito. Ele estava achando que Deus havia até virado as costas para ele. Ele achou que Deus estava demorando e disse assim, Senhor, até quando? Mas ainda assim, mesmo com essa falsa impressão, porque o coração do homem é enganoso. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então, mesmo com essa visão errônea daquilo que Deus estava fazendo, Davi continuou orando, não desistiu de orar. Continuou pedindo a Deus que olhasse para ele. E agora Davi, então, faz essa confissão, né? Ele então faz essa declaração de confiança. Eu, porém, confio em teu constante amor. O meu coração exulta em tua salvação.
cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. Se eu perguntasse a você qual é o bem que o Senhor tem feito, você teria muitos para mencionar, não é? Deus tem guardado você, Deus tem guardado a sua casa, Deus tem te dado paz e força para caminhar apesar das lutas. E o maior bem que o Senhor nos faz, não é? É nos chamar de filhos dele, é nos adotar como filhos dele. Não há bem maior do que sermos filhos de Deus. Não há bem maior do que termos a plena certeza de que, quando tudo isso aqui findar, estaremos nos braços do Senhor, lá no lar celestial. Esse é o bem maior. Então, após ficar ansioso e orar, finalmente Davi volta a demonstrar aquela habitual confiança no Senhor. Ele diz: eu, porém, confio no teu constante amor. É uma declaração, né, que ele faz. Ele diz assim, o meu coração exulta ou se alegra na tua salvação. É a outra declaração que ele faz: cantarei ao Senhor, ou quero cantar ao Senhor pelo bem que ele me tem feito. Essa, querido, deve ser a nossa postura. O nosso coração se inquieta, é normal, nós somos seres humanos. Eu sempre digo, quem tem juízo se abala com as coisas que impactam o nosso emocional, não é? Quem tem juízo se abala, não é? Com as coisas que impactam. A irmã Lene está agradecendo pelo carinho de toda a igreja. Hoje é aniversário da irmã Lene, né? Deus abençoe, irmã Lene, pelo seu aniversário. Mas então, o fato de Deus nos amar não significa que ele retirará imediatamente aquela luta que nos atribula. Não significa que ele reverterá imediatamente aquele sofrimento que nos intranquiliza. Não. Deus é Deus quando passamos por lutas e quando estamos na bonança. Ele não deixa de ser Deus pelo fato de nós estarmos passando por adversidades. Ele é Deus em toda e em qualquer situação. E lembremos-nos sempre, Deus é infinitamente maior e mais sábio do que cada um de nós. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe exatamente o que está permitindo. E aí, o salmista diz assim, num outro texto, Salmo 37, 25, o salmista diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão. O salmista diz, eu vou repetir, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão. Esse mesmo Davi que estava com o coração intranquilo, achando que Deus estava demorando a agir, lá na sua velhice, após o final da sua trajetória, o final da sua caminhada, ele então olhou para trás, ele fez um retrospecto da sua vida, não é? Ele fez um retrospecto, é verdade, Ana Lúcia, Demeraldo, obrigado pela sua presença também. Seria muito bom se o sofrimento fosse embora, de preferência imediatamente, né, Ana Lúcia? Mas não é assim, é verdade. Então temos que ter bom ânimo, temos que ter paciência, é isso mesmo. Então, Davi, já com a idade avançada, já um senhor idoso, ele disse, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Deus cuida de nós. Então, querido, quando Deus parece demorar, quando estiver parecendo que ele está demorando, tranquilize seu coração. Tranquilize seu coração. Diga assim, por que tu estás tão abatido, minha alma? Confia em Deus, pois eu ainda louvarei. Diga assim, da mesma forma que Davi também falou, não é? Mesmo quando eu andar por um vale,
pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é a certeza que nós temos. Quando você estiver pensando que Deus está demorando a fazer alguma coisa, a resolver alguma questão, faça como Davi. O seu coração estiver intranquilo, continue orando. Você não é pior nem melhor do que ninguém. Você é igual a Davi, é igual a mim, e é normal que o nosso coração sinta o impacto da adversidade. Normal. Mas o segundo passo é continue orando. O terceiro passo é continue confiando. É assim que Deus quer que nós façamos. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Eu só posso dizer a primeira parte do versículo, né? Eu já fui jovem, mas eu não sou velha. Eu estou quase lá. Mas posso dizer o seguinte, olha, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Já fui jovem e agora sou de meia idade, não sou velho ainda, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Tenha essa certeza, continue confiando. Deus é aquele que cuida de nós. Amém, meu querido? Então, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Chegaram alguns novos pedidos aqui e nós vamos, então, continuar orando ao Senhor por esses novos pedidos. Eu quero dizer para você uma coisa. Se a luta estiver grande, continue confiando. Não importa a circunstância. Se a luta estiver grande, continue orando. Deus é maior. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi Deus, nós queremos te agradecer a adorar pelo que o Senhor é pra gente. O Senhor tem tomado conta de nós. Nós queremos, Pai, colocar diante do Senhor a vida de cada pessoa que está ao alcance da Tua palavra. Essas pessoas sejam abençoadas pelo Senhor, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, colocar diante do Senhor a vida do irmão Almeida e da Dona Terezinha, que o Senhor esteja abençoando esse casal. E eles, ó Pai, agradecem a Deus pela proteção da família e pedem também pela sua igreja, que o Senhor abençoe, Pai, a primeira igreja batista em Vila da Penha, a igreja deles. O Rogério, Pai, pede pela Elma e pede pelas filhas da Elma também, Pai, pela Mariane, pela Laiane, pela Lúcia, que é a irmã do Rogério. Tenha misericórdia, Pai, dessas pessoas e ouve as orações do teu servo. A Liliane, Pai, pede pelo Brasil e pede, Senhor Deus, pelas nossas autoridades, que elas, ó Pai, tenham a sensibilidade de olhar para o povo, zelar pelo bem-estar do povo, que elas, ó Pai, estejam conscientes diante do Senhor, que elas estão onde estão para servir o povo e para ser um instrumento teu para abençoar a vida da nossa nação, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado. Que o Senhor abençoe a sua vida. Aproveite, passe lá no meu canal no YouTube, inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo para que você possa abençoar outras pessoas com essa mensagem da palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.